Obrigada, Comunhão Espírita de Brasília. Senhor, estou aqui para agradecer de coração a paz dentro de mim que encontrei na comunhão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver. Faremos hoje, então, mais um estudo palestra. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece, como sempre, como é de praxe em nossos trabalhos. Ó Senhor Deus, abençoa-nos nesse trabalho de louvor, de agradecimento a Ti, por tudo que nos concede, Senhor. Primeiramente pelo dom da vida, por nossos entes queridos, pela nossa saúde, por tudo, enfim, que temos, por nossa crença abençoada e pela paz no mundo, Senhor. Também lhe pedimos, abençoa-nos, Senhor, abençoa os trabalhos na nossa querida Comunhão Espírita de Brasília, abençoa todos os trabalhadores, em todos os grupos mediúnicos, em todas as diretorias, e que haja paz no mundo, Senhor, é o que lhe pedimos. Bem, então vamos iniciar, fazermos hoje a nossa palestra. Boa tarde a todos. Quero externar a alegria e a honra de estar aqui no Auditório Bezerra de Menezes da Comunhão Espírita de Brasília, nesse novo horário, pela segunda vez, desejando obter da espiritualidade amiga o auxílio, a calma e intuições espirituais necessárias a esse trabalho na seara do Senhor. Agradeço também, claro, a presença dos nossos irmãozinhos encarnados, de todos os internautas que nos assistem ao vivo ou que nos assistirão depois pelo canal tvcomunhão.com.br no YouTube. O tema do nosso estudo palestra de hoje é: existe vida após o túmulo? Informo que baseei-me principalmente nas obras do Pentateuco Espírita, no livro Crônicas de Além Túmulo, do Espírito Humberto de Campos, e numa pesquisa feita no site espiritismo.tv.vocabulário/vida após a morte, etc. E iniciando então, propriamente dito, gostaria de dizer que Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, trata do exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida, das penalidades e recompensas futuras, dos anjos e demônios, das penas, além da situação real da alma durante e depois da morte. No início dessa obra, Kardec transcreve do livro de Ezequiel o versículo 11 do capítulo 33, a saber: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Já Herculano Pires, ou José Herculano Pires, sobre o livro O Céu e o Inferno, ele faz sábias considerações, das quais fiz um resumo. Em seu número de setembro de 1865, a Revista Espírita, em sua seção bibliográfica,
publicara a notícia do lançamento do 4º livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Estava dado o golpe de misericórdia nos dogmas fundamentais da teologia do cristianismo formalista, tipo inegável de sincretismo religioso com que o cristianismo verdadeiro, essencial e não formal, conseguira penetrar na massa impura do mundo e levedá-lo à custa de trabalhos de mitologia comparada que se conhece. O mergulho da humanidade no sorvedouro medieval levou a natureza humana a retrocesso histórico só comparável ao nazifascismo em nosso tempo. A doutrina teológica dos anjos e demônios, prova dupla da análise racional e da pesquisa científica. A conclusão é límpida e certa. Somos demônios quando estamos saindo da animalidade para a espiritualização. E somos anjos quando saindo da humanidade para a angelitude. Milhares de criaturas espirituais observadas, interrogadas, submetidas às experiências mediúnicas no tempo da codificação do Espiritismo, forneceram os tipos psicológicos e morais da escala espírita, numa verdadeira classificação psíquica aplicável não só aos espíritos, mas também à tipologia humana. O livro O Céu e o Inferno antecipou em mais de um século as transformações que se operaram no seio das várias igrejas e doutrinas, consequentemente. No citado livro, em seu capítulo 1, o codificador escreveu: viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre. Diga-se àquele que sabe que vai morrer, que ele viverá ou que sua hora foi postergada, que será mais feliz do que já foi, e o seu coração palpitará de alegria. Pela crença no nada, o homem concentra todo o seu pensamento na vida presente. Essa preocupação exclusiva com o agora o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. E isto é o mais poderoso estimulante do egoísmo. Kardec nos apresenta um exemplo. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença incurável, que foi dado o seguinte veredito: pode morrer dentro de 8 dias ou não mais que em 2 anos. O jovem ficou sabendo, abandonou os estudos e se entregou ao excesso de toda a espécie. Quando lhe advertiam a respeito, ele respondia: que me importa se só tenho 2 anos de vida? De que me valeria cansar a mente? Gozo o tempo que me resta e quero me divertir até o fim. Eis a situação e a consequência lógica referente à doutrina ou filosofia do niilismo. Mas, prossegue Kardec, se esse jovem fosse um espírita autêntico, certamente responderia: a morte só destruirá o meu corpo, que abandonarei como a uma roupa usada. Meu espírito continuará a viver. Eu serei numa vida futura o que fizer de mim mesmo nesta vida. Nada do que tenha adquirido de qualidades morais e intelectuais se perderá, porque isso representa uma conquista para o meu adiantamento.
toda a imperfeição de que me houver livrado será um passo no caminho da felicidade. Minha ventura ou minha desgraça futura dependem da utilização de minha existência presente. Qual dessas doutrinas será preferível? Questiona Kardec. E ele mesmo responde: se a religião é impotente contra a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la. De tal maneira que, em pouco tempo, estaria inevitavelmente superada. O que lhe falta neste século de positivismo. E precisamos lembrar aqui, irmãos, que esse positivismo que Allan Kardec fala, isso lá na época da codificação espírita, né? E no século XIX, 1870, por aí mais ou menos, certo? Então, ele fala, o que lhe falta neste século de positivismo, onde se quer compreender para crer, é a sanção das suas doutrinas pelos fatos positivos. Temos forçosamente de optar entre a evidência e a fé cega. No inciso 4, em face desta situação, o Espiritismo vem colocar um dique à invenção da incredulidade, a descrença, né? A falta de fé, servindo-se não somente da razão e da perspectiva dos perigos a que a ela arrasta, mas também dos fatos materiais, ao permitir que se toque com o dedo e se veja com os olhos físicos a alma e a vida futura. Aí é muito bom, né? Queridos irmãos, na Revista Espírita de 1865, Kardec escreveu: dia virá em que os homens, vencidos pelos males engendrados pelo egoísmo, compreenderão que seguem o caminho errado. E Deus quer que eles encontrem o caminho à sua própria custa, porque Ele lhes deu o livre-arbítrio. E lembrando, o livre-arbítrio é sim esse poder que Deus nos deu quando nos criou, que nem Ele nos tira. Livre-arbítrio é a capacidade que temos de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E aí, nós como espíritas temos sempre que lembrar aquela mensagem: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ou seja, com esse livre-arbítrio, nós podemos decidir o que quisermos, mas nós vamos ter que responder por esse livre-arbítrio, pelos nossos atos. Prossegue Kardec: o excesso do mal lhes fará sentir a necessidade do bem, e eles se voltarão para este lado, o do bem, como única tábua de salvação. Quem os levará a isto? A fé séria no futuro, e não a crença do nada, de acordo com o niilismo. E não a crença no nada após a morte. A confiança num Deus bom e misericordioso, e não o medo dos suplícios eternos, como algumas religiões, doutrinas professam, né? E a doutrina espírita, por exemplo, como ela é baseada, é um tripé. A doutrina espírita, ela é na verdade uma religião, uma ciência e uma doutrina. Então ela é baseada na razão também, na ciência. Por que razão? Então a doutrina espírita explica que a pena dos suplícios eternos não seria aconselhável por Deus, porque Deus não seria tão mau que deixaria os seus filhos sofrerem eternamente no fogo do inferno, por exemplo. Não foi à toa que desde o Testamento Antigo, os profetas, recebendo a orientação de Deus, diziam: vós sois deuses. Isso quer dizer o quê? Que nós, como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, nós temos a capacidade de evoluirmos e atingirmos a angelitude, de virmos a ser deuses. Então nós temos toda a eternidade para isso.
Então, por isso que a ciência, a religião espírita, ela é baseada na razão, na ciência, e é uma doutrina, é uma religião também. Por exemplo, em O Livro dos Espíritos, temos a questão 149, que sucede à alma no instante da morte, ou seja, naquele instante que está acontecendo a morte, que alguém está morrendo. E a resposta não poderia ser mais clara. Volta a ser só espírito, isto é, a alma retorna ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então é bom a gente lembrar, a alma na verdade é o espírito que se encontra encarnado. Então eu tenho uma alma, meus irmãos aqui presentes têm cada um a sua alma, e cada uma é única, é especial, é específica no mundo. Cada alma é diferente uma da outra. Mesmo a dos gêmeos univitelinos, as almas desses gêmeos, elas são completamente diferentes uma da outra. Prosseguindo, na questão 152, Kardec pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Individualidade, que nós acabamos de comentar. Com a resposta, os espíritos: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fossem surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. Kardec nos ensina ainda, irmãos, que sobre os diferentes processos de desencarne, eles se agrupam quanto ao momento em que se dão e quanto à facilidade ou dificuldade desse processo de desencarne, de separação do espírito da matéria, né? E os seus efeitos no espírito. E aí ele nos diz: se quando se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito for completo, a alma nada sentiria absolutamente. Se nesse momento a coesão dos dois elementos, corpo espiritual e o carnal, estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma, o espírito. Se, ao contrário, a coesão for fraca, ou seja, o espírito, ele veio durante a vida se desgrudando da matéria, da condição terra-terra, e buscando o lado espiritual, então esse espírito vai estar mais leve. Essa coesão entre o espírito e a matéria, eles não vai estar tão firme, colado. Então essa separação ou desligamento torna-se fácil e opera-se sem abalo, ou seja, o espírito solta a matéria, né? Ou seja, o cordão prateado se desliga da matéria docilmente, sem abalos, e o espírito não sofre. E aí a alma poderá ressentir-se. No caso contrário, né? A alma iria ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço, ou seja, o cordão prateado, inteiramente se desfaça. Então, esclarecendo aqui o que Kardec quis dizer aqui, é que naquele caso que eu falei, né? Se o espírito procura ter uma vida, o irmão, qualquer um de vocês, estivermos levando uma vida pensando em algo além da vida material, pensando em Deus, pensando que eu sou um espírito além dessa matéria, e procuro ser uma pessoa boa, amável, colaboradora, eu vou estar agindo, me desapegando do terra-terra, sendo menos materialista. Então, quando eu estiver morrendo no processo de desencarne, meu espírito vai sair mais facilmente.
E não, como ele vai dizer mais adiante, o espírito não vai fugir abruptamente como um pássaro foge da gaiola. Então, aí o meu espírito sai mansamente, sem sofrimento. Na questão 155 de O Livro dos Espíritos, Kardec e sua equipe questionam: há uma linha divisória entre a vida e a morte? Vejamos a resposta espiritual: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como a um pássaro fugindo da gaiola, abruptamente, loucamente. Nos incisos 10 e 11, assevera: o homem tem, portanto, 3 alternativas: o nada e a absorção da individualidade da alma antes e após a morte. É a esta última crença que a lógica nos leva irresistivelmente. O fundo de todas as religiões, desde que o mundo existe. A sorte de cada alma deve depender de suas qualidades. Pois seria irracional admitir-se que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivessem no mesmo nível que a do homem bom e a do sábio. Sem o livre-arbítrio haverá fatalidade, e com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte, ou seja, das penas e dos gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que encontramos por toda parte. Daí resultam os pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por todos eles para reverenciar a Deus, por meio dos quais pode-se ganhar o céu e, consequentemente, escapar-se ao inferno. Então, todas as religiões procuram isso, né? E tem que existe a mentalidade, a doutrina dos anjos e dos demônios. A Igreja Católica, por exemplo, e eu falo e eu cito porque eu fui católico 25 anos. Então ela prega, a vida eterna num paraíso feliz ou a morte no fogo eterno. Então a religião espírita já não vê dessa maneira. Não estou criticando, só comentando. No inciso 14, Kardec escreve que a doutrina espírita sobre o futuro ligará as opiniões divergentes ou incertas e conduzirá pouco a pouco, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na certeza e não mais na hipótese. Realizada a unificação no tocante ao destino das almas, será este o primeiro ponto de convergência dos diferentes cultos para a fusão de todas as religiões. Então, queridos irmãos, a doutrina espírita e os espíritos mais evoluídos, os espíritos de luz avisam aos nossos médiuns mais capacitados, tipo Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros. Então eles falam que o fim das religiões no mundo será uma única religião, onde todas as religiões estarão unidas. E aqui Kardec vai falar algo sobre isso, Vejamos, irmãos, que a doutrina nos ensina que as verdades são eternas.
Tanto é que, 500 anos antes de Cristo, Sócrates e Platão já divulgavam ideias muito similares às do cristianismo e à do espiritismo. Podemos então, sem medo de errar, afirmar que ambos os sábios foram precursores dessas duas doutrinas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, Kardec transcreveu: se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de acabar-se, de extinguir-se, se a morte será uma dessas raras noites em que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir. Que felicidade encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos e que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer e vós para viverdes. Sócrates falando aos seus juízes. O tempo está avançado. E eu tenho que avançar aqui também. Queridos irmãos, assisti no YouTube a uma entrevista, onde a entrevistadora questionou o físico e médium Raul Teixeira a respeito da morte. Pensei uns recortes dessa entrevista para enriquecer nosso estudo. Cláudia Brasil questionou: Raul, morremos. E a partir daí, estamos num longo e profundo sono ou há alguma vida após a morte? Raul Teixeira responde: não, Cláudia. A morte, ao contrário do que muita gente pensa, é a continuidade da vida. Aliás, é a própria essência da vida. Se não houver morte, a gente não tem noção de vida. Morte e vida representam contrastes. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. E a morte é uma escravização para quem viveu se escravizando. Entrevistadora: quem é que viveu se libertando e quem é que viveu se escravizando? Raul: viveu se escravizando a pessoa que põe todas as suas fichas nas coisas que vão ficar aqui. O meu maior valor é meu carro, é minha casa, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo. Quando nós vivemos no mundo usando as coisas sem permitir que essas coisas nos usem, isso é estar escravizado. Agora, viveu se libertando quem pensa: eu não sou escravo da minha casa, eu a adoro. Mas se eu tiver que ficar sem ela, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. E quanto à família, eu não tenho que pôr na cabeça que meu filho é meu patrimônio, que minha mulher é minha mulher, que meu marido é meu marido. Nós estamos marido e mulher
pais e filhos, estamos irmãos biológicos, mas na verdade todos nós somos membros dessa grande família universal. Então, tenhamos sempre a certeza de que um dia vamos ter que atravessar essa grande ponte levadiça do mundo espiritual. Aproximando-me da conclusão, trago-lhes o testemunho de um desencarnado famoso e duplamente imortal. Trata-se do maranhense Humberto de Campos, que quando em vida terrena, numa votação pública, fora escolhido o príncipe dos prosadores brasileiros. Em seguida, em 8 de maio de 1920, no Rio de Janeiro, fora eleito para ocupar a cadeira 20 da ABL, Academia Brasileira de Letras, aos 33 anos de idade. Ele foi um dos escritores mais populares de sua época. Faleceu com apenas 42 anos, a 5 de dezembro de 1934, numa mesa de cirurgia. O espantoso é que, pasmem, menos de 4 meses após seu desencarne, Humberto de Campos veio, agora espírito livre, igual a milhares de outros espíritos que vieram e continuam vindo, contar-nos que a vida continua após a morte do corpo físico. E começou a ditar inúmeras obras através da psicografia de Chico Xavier. Como autêntico repórter e exímio cronista que fora, ditou a história de um casarão do outro mundo. Crônica esta que é a primeira de seu livro, Crônicas de Além Túmulo. Dessa crônica fiz um resumo e reproduzirei, para encerrarmos com chave de ouro. Eu quero até fazer aqui. Muitas vezes pensei que outras fossem as surpresas que aguardassem um morto, depois de entregar à terra os seus despojos. Como um menino que vai pela primeira vez a uma feira de amostras, imaginava o conhecido chaveiro dos grandes palácios celestiais. Via São Pedro percorrendo com as suas vistas sonolentas e cansadas os estudos técnicos, os relatórios, os mapas e livros imensos, enunciadores do movimento das almas que regressavam da terra. Como destacado escrevente de secretaria. Presumia-o um velho bem conservado, cofiando os longos bigodes e os fios grisalhos de sua barba respeitável. Talvez o bom apóstolo me contasse algo de novo, algumas anedotas a respeito de sua vida, fatos de seu tempo de pescaria. Logo que tomei conta de mim, conduziram-me a um solar confortável, como a casa dos Bernardelli, na praia de Copacabana. O nosso mundo é insignificante demais, pelo que pude observar na outra vida. Conforta-me, porém, haver descoberto alguns velhos amigos, entre muitas caras novas. A vida, entretanto, não é mais idêntica à da terra. A minha situação é a de um enfermo pobre que se visse de uma hora para outra em luxuosa estação de águas, com as despesas custeadas pelos amigos. Restabelecendo a saúde, estudo e medito. E meu coração, ao descerrar as folhas diferentes dos compêndios do infinito, pulsa como o de um estudante novo. Não trago do mundo, Senhor, nenhuma oferenda para a tua grandeza. Não possuo senão o coração, exausto de sentir e de bater, como vaso de iniquidades. Mas no dia em que tu lembrares do mísero pecador, que te
te contempla no teu doce mistério como lâmpada de luz eterna, fecha os teus olhos misericordiosos para as minhas fraquezas e deixa cair nesse vaso imundo uma raiz de açucenas. Então, Senhor, como já puseste lume nos meus olhos, que ainda choram, plantarás o lírio da paz no meu coração, que ainda sofre e ainda ama. Queridos irmãos, agradeço a gratidão de todos e rogo a Deus e a Jesus Cristo que nos conceda uma maravilhosa semana e que nos guiem, logo após a prece final, em paz e segurança, de volta a nossos lares. Muito obrigado. Farei agora a prece final. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, obrigado, Senhor, primeiramente pelas nossas insuficiências, por nossa pequenez, mas também, Senhor, obrigado por nossa luta, por nossa fé. Obrigado por nossa doutrina maravilhosa. Obrigado, Senhor, por todos que amam, que lutam, que creem no mundo melhor. Abençoa, Senhor, o nosso país, o nosso mundo. Que cessem as guerras, as ignorâncias, as bestialidades de toda forma, a mania de grandeza dos homens. Abençoa-nos todos, Senhor. Fortaleça o nosso coração, a nossa fé. Obrigado, Senhor. Perdão, obrigado. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia, entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa. Rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita
a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.